Você já se perguntou como um jogador pode ser tão habilidoso, carismático e ao mesmo tempo polêmico como Ronaldinho Gaúcho? No vídeo de hoje vamos contar sobre um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele foi um dos principais craques dos anos 2000 e conquistou o coração de muitos fãs do esporte. No entanto, sua carreira teve altos e baixos, e hoje vamos contar a história do auge e a queda de Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho, ou também conhecido como Ronaldo de Assis Moreira, nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e começou sua carreira profissional no Grêmio em 1998, aos 18 anos de idade. Logo em seus primeiros jogos, mostrou sua habilidade com a bola e chamou a atenção dos torcedores e da imprensa na época. No ano seguinte, a sua estreia, em 99, Ronaldinho teve um dos seus primeiros grandes momentos de protagonismo como jogador profissional. Na final do Campeonato Gaúcho daquele ano, o jovem atacante enfrentou Dunga, o capitão da seleção brasileira no Tetra em 94, e mostrou toda a sua habilidade e técnica mágica. Ronaldinho fez o que quis com Dunga e ainda marcou o gol do título gaúcho após uma belíssima jogada. Logo em seguida, Ronaldinho teve a oportunidade de jogar pela primeira vez com a camisa da seleção, em um amistoso contra a Letônia. Pouco depois, foi convocado para a Copa América de 99, onde se destacou na partida contra a Venezuela, marcando um gol histórico após um chapéu e uma belíssima finalização. Gol que ficaria mais histórico ainda pela narração de Galvão Bueno e por ser o primeiro gol de Ronaldinho pela seleção. Tentou de novo, aí ninguém encostou. Ele toca para o Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez. 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 Ao longo daquele ano, Ronaldinho continuou brilhando e o Brasil acabou se tornando campeão da Copa América. O atacante também jogou a Copa das Confederações e marcou gols contra a Alemanha, Estados Unidos, Nova Zelândia e também marcou um hat-trick contra a Arábia Saudita. No entanto, o Brasil perdeu para o México na final da competição. Ronaldinho Gaúcho já começava a despertar interesse na Europa, devido ao seu protagonismo na seleção brasileira, e o Paris Saint-Germain se apresentou como candidato. Embora sua saída fosse inevitável, a forma como aconteceu prejudicou a relação entre o craque e a torcida gremista. O Grêmio não queria liberar Ronaldinho, mas o jogador secretamente assinou um pré-contrato com o PSG. O caso foi parar na justiça e Ronaldinho ficou sem jogar por meses até conseguir a liberação para atuar na França em agosto de 2001. Na época, o Paris Saint-Germain ainda estava tentando buscar soberania no futebol francês e contava com o jovem brasileiro para alcançá-la, mas a campanha no primeiro ano teve apenas um quarto lugar na Ligue 1. Ronaldinho marcou 13 gols em 40 jogos, mas as suas atuações em campo eram ofuscadas pelas polêmicas com o treinador Luis Fernandes, que criticava sua falta de profissionalismo. Apesar do início conturbado no clube francês, Ronaldinho continuou sendo uma grande promessa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2002. O técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, optou por deixar Romário de fora da lista e apostou no jovem atacante, além de dar uma oportunidade a Ronaldo, que estava tendo problemas físicos. No final, a aposta de Felipão se mostrou certa. O time se encaixou dentro e fora de campo. Ronaldinho foi titular do time que em alguns momentos sofria pressão, mas conseguia avançar na competição. Ele foi um ajudante para Rivaldo e Ronaldo brilharem na Copa. Contra a Inglaterra, ele marcou o gol mais surpreendente daquela Copa. Em uma cobrança de falta de muito longe e sem ângulo, mandou a bola direto para o gol, surpreendendo o goleiro. Naquele jogo, Ronaldinho já havia dado a assistência para o gol de Rivaldo, depois de uma grande jogada, mas acabou sendo expulso. O craque voltou para a decisão contra a Alemanha na final, e viu Ronaldo, o fenômeno, decidir com 2 gols que decretaram o tão comemorado Penta da seleção brasileira, em 2002. A partir dali, Ronaldinho ganhou ainda mais destaque e reconhecimento no futebol internacional. Ao retornar a Paris, Ronaldinho aproveitou seu novo status de campeão do mundo para explorar a vida noturna na cidade. Entretanto, essa atitude desagradou seu treinador e resultou em algumas partidas no banco de reserva. E o Paris Saint-Germain acabou o campeonato com uma péssima campanha, terminando em 11º lugar. Insatisfeito com a situação, Ronaldinho decidiu deixar a França, mesmo que isso significasse uma saída novamente polêmica. Embora o PSG quisesse mantê-lo como uma grande aposta para o futuro do time, o jogador tinha outros planos e sua vontade prevaleceu, mudando a história do futebol.
O Barcelona estava sempre na sombra dos galácticos do Real Madrid. Laporta, que na época era candidato à presidência do clube, usou o nome de David Beckham para ganhar a eleição, mas acabou trazendo Ronaldinho. Foi uma aposta certeira. O brasileiro mudaria o patamar do clube. Ronaldinho recebeu a camisa 10 e trouxe sua mágica para o Camp Nou. Logo em sua estreia em casa, marcou um golaço contra o Sevilla, recebendo a bola na esquerda, driblando 2 marcadores e acertando um belo chute. Na sua primeira temporada no futebol espanhol, Ronaldinho se destacou pelos gols, anotando 22 em 45 jogos. O time que havia terminado em 6º lugar na temporada anterior, sem Ronaldinho, acabou como vice-campeão e ficou na frente do seu rival, o Real Madrid, e o título naquela temporada ficou com o Valência. Ronaldinho Gaúcho foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2004 e repetiu o feito em 2005, ano em que liderou o Barcelona à conquista do título da Espanha. A temporada 2005-2006 foi o auge da carreira de Ronaldinho Gaúcho no Camp Nou, com momentos inesquecíveis, como os 3 gols marcados contra o Udinese pela Liga dos Campeões em 2005 e a partida contra o Real Madrid em novembro do mesmo ano, em que marcou 2 golaços e recebeu aplausos da torcida adversária dentro do Santiago Bernabéu. Ronaldinho Gaúcho chegou à Copa do Mundo de 2006 na Alemanha como o melhor jogador do mundo. Depois de conquistar o título da Champions League com o Barcelona, ele também estava se destacando na seleção brasileira. O atacante havia brilhado na conquista da Copa das Confederações em 2005, que terminou com uma goleada sobre a Argentina. No entanto, a campanha da seleção brasileira naquele Mundial foi decepcionante. O técnico Carlos Alberto Parreira enfrentou o dilema de qual posição encaixar Ronaldinho no time, na ponta ou no meio. A equipe era repleta de craques como Zé Roberto, Kaká, Juninho Pernambucano, Ronaldo, Adriano e Robinho, mas acabou eliminada nas quartas de finais pela França liderada por Zidane. Ronaldinho teve uma atuação apagada durante toda a Copa, enquanto Zidane foi o grande protagonista. A partir daí, começou a decadência de Ronaldinho, que meses depois perderia o Mundial de Clubes com o Barcelona para o maior rival do Grêmio, o Internacional, com um gol de Gabiru. Ronaldinho ainda teve ótimos números com o Barcelona em 2006 e 2007, sendo protagonista com 24 gols em 49 jogos. No entanto, o Barcelona perdeu a soberania na Espanha e ainda foi eliminado nas oitavas de final da Champions League. A temporada seguinte foi ainda mais frustrante para Ronaldinho, e a mudança de comando no clube em 2008 diminuiu ainda mais o seu protagonismo. Com a chegada de Pep Guardiola e a sua nova filosofia de jogo, Ronaldinho já não tinha espaço no time. A opção foi uma transferência para o Milan. A partir daí, Ronaldinho teve apenas lampejos de grandes momentos. O craque parecia ter perdido o interesse pelo futebol. Ronaldinho passou a ser apenas uma sombra do jogador que já havia sido anteriormente. Após isso, Ronaldinho Gaúcho decidiu voltar ao Brasil por não ter mais protagonismo na Europa. O Grêmio abriu as portas para ele, mesmo depois da conturbada saída para o Paris. A festa já estava pronta no Sul, mas o craque preferiu defender o Flamengo. Apesar da empolgação inicial com a chegada de um jogador que já foi o melhor do mundo, a animação diminuiu ao longo do tempo. Ronaldinho só conquistou o título do Campeonato Carioca de 2011 com o rubro-negro. Ele viveu alguns momentos mágicos, como na inesquecível partida contra o Santos de Neymar. Após deixar o Flamengo sem deixar muitas saudades, Ronaldinho foi para Belo Horizonte com menos exposição. No entanto, com a camisa do Atlético Mineiro, ele conseguiu recuperar seu brilho e voltar a sorrir. Logo em seu primeiro ano em Belo Horizonte, Ronaldinho participou de bons momentos. Ele marcou 3 gols na goleada por 6-0 sobre o Figueirense e na mesma partida deu 2 assistências em uma atuação de gala. Ronaldinho e o Atlético tiveram um grande momento em 2013. Começaram o ano conquistando o Campeonato Mineiro com uma grande vitória por 3-0 sobre o Cruzeiro na primeira partida da final. No entanto, o grande objetivo era a Libertadores. Ronaldinho foi peça-chave na competição, mostrando regularidade em campo. Na fase de grupos, ele marcou 2 vezes e conseguiu um golaço contra o Arsenal de Sarandi. Nas oitavas de final, Ronaldinho marcou um gol na vitória sobre o São Paulo no Morumbi e foi um dos protagonistas na grande atuação. Ele iniciou a goleada por 4-1 com um lance inteligente, distraindo o goleiro Rogério Ceni e tocando para Jô marcar o gol. Ronaldinho viu Vitor brilhar nos pênaltis
e acabou campeão da América. É um dos poucos jogadores que ganharam a Liga dos Campeões e a Libertadores. No entanto, logo em seguida, teve outra grande frustração no Mundial de Clubes, com a eliminação na semifinal para o Raja Casablanca. Ronaldinho teve seu último grande ano em 2013, onde marcou 17 gols em 38 jogos. No entanto, o desempenho do atacante caiu em 2014 no Atlético Mineiro e decidiu se transferir para o México. No Querétaro, Ronaldinho teve apenas alguns momentos brilhantes. Em seguida retornou ao Brasil, mas não teve sucesso nas 9 partidas em que jogou pelo Fluminense. Após isso, Ronaldinho encerrou sua carreira e pendurou as chuteiras. Mas a história de Ronaldinho não acaba por aí. Ronaldinho foi preso em março de 2020 no Paraguai por tentar entrar no país com documentos falsificados. Ronaldinho ficou detido por quase 6 meses em um presídio em Assunção, antes de ser libertado e autorizado a voltar para o Brasil. 3 anos depois de ter sido preso em Assunção, Ronaldinho Gaúcho não tem mais pendências com a Justiça do Paraguai. Após ter feito um acordo com as autoridades do país, ele foi inocentado da acusação. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva. É só clicar no botão aqui embaixo para não perder nenhum dos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E eu vou estar deixando aqui do lado um último vídeo para quem quiser assistir, onde eu conto em qual time Felipe Coutinho está jogando atualmente e o que aconteceu com o jogador nos últimos anos. Então se você tiver interesse, dá uma passada lá, obrigado pelo apoio e nos vemos no próximo vídeo.